Oi pessoal, bem-vindos de volta. Hoje é a nossa segunda aula assíncrona do curso de Teorias da Poesia e a gente vai trabalhar com esse livro, O que é a Comunicação Poética, do Décio Pinhatari. No menu de hoje a gente tem a função poética, ritmo, métrica, rima, fonopeia, melopeia e logopeia, poesia não linear, poesia não verbal e alguns exemplos. É muita coisa, mas a gente vai ver e vai ser tranquilo. Lembram que na aula passada, quando a gente estava falando de comentário, análise e interpretação, nós discutimos como que o comentário depende de uma explicitação mais objetiva dos elementos observáveis do poema? Hoje a gente vai ver quais são esses elementos e como que a gente pode explicitar isso, observar quais são os conceitos e os procedimentos que nos permitem dizer aquilo que está no poema, que não é dito nele mesmo, mas que está lá e que o crítico pode e deve explicitar. Então, gostaria de começar com a citação do Mallarmé, em que ele diz: poemas não se fazem com ideias, mas com palavras. Isso tem a ver com a linguagem do poema, como a gente já discutiu mais de uma vez. Aqui a gente discute poemas e não poesia. Poesia pode ter a ver com ideias, com imagens, com outras artes, mas o poema depende de palavras. Às vezes depende de imagens também. A gente vai ver depois a poesia não verbal. Mas, a princípio, o que a gente está colocando é que o poema tem corpo. E é esse corpo que a gente quer analisar. Esse material que está ali explícito. Bom, Jacobson foi um linguista muito importante, colocou as funções da linguagem em questão e delimitou que a linguagem tem uma função poética, quando o eixo da similaridade se projeta sobre o eixo de contiguidade. Mas calma lá, o que é isso de similaridade e contiguidade? Similaridade é a relação de semelhança, como o próprio nome já indica. Uma relação de semelhança entre duas coisas indica uma relação pouco arbitrária, tem a ver com algo em comum que faz com que uma remeta à outra. Então, por exemplo, a imagem de um cachorro me lembra um cachorro por semelhança, não é? Agora, a palavra cachorro em si só me lembra cachorro por convenção, porque a gente aprendeu isso. Tanto é que em outras línguas essa palavra vai ser diferente, vai ser dog, vai ser chão, vai ser pero, vai ser qualquer outra coisa assim. Então não tem uma semelhança direta com a coisa, enquanto a ilustração, por exemplo, uma placa, proibido cachorro, permitido cachorro, cachorro à vista, cuidado, etc., em geral tem ali uma indicação visual que me permite fazer essa associação por similaridade. Esse eixo, então, de similaridade é chamado de paradigma. O outro eixo da contiguidade é o eixo da convenção. Tem menos a ver com o ícone, que é a carinha lá do cachorro, e mais a ver com o símbolo. Palavras, de modo geral, são símbolos. Onde é que tem um exemplo contrário? Nas onomatopeias, principalmente. Mas fora isso, de modo geral, as palavras são arbitrárias. Não tem ali uma razão específica para que mesa se chame mesa e não cadeira e vice-versa. Qualquer outra coisa assim. Então essa relação tem a ver com uma proximidade. Uma proximidade que não é de semelhança, mas de combinação. Então o Décio dá um exemplo. Se eu me lembro dos olhos azuis de alguém que me fazem lembrar o mar, é por semelhança, o tom do azul, por exemplo. Tem a ver com o eixo da similaridade. Mas se eu tenho um isqueiro que eu ganhei de presente dessa pessoa e por isso me lembro dessa pessoa, não é porque o isqueiro parece com aquela pessoa em algum aspecto, mas porque ela me deu e assim eu fiz essa aproximação por contiguidade. E isso gera o sintagma. O sintagma é um conjunto de combinações, enquanto o paradigma tem a ver com as seleções. Bom, a metáfora, ela trabalha com relações de semelhança. Por isso que a gente está trabalhando com essa coisa toda de similaridade, contiguidade, semelhança, proximidade, paradigma e sintagma. Porque a metáfora, ela é a figura de linguagem privilegiada da linguagem poética, tudo bem? Então, olha só essas duas formas de trabalhar com metáforas. Uma delas, José é águia. Eu estou trabalhando aqui com uma semelhança de significados. Talvez alguma característica da águia me faça pensar no José. Por exemplo, posso achar que a águia é corajosa ou
Não sei, talvez o José tenha um nariz pontudo de bico ou qualquer coisa assim. Talvez o José tenha torça para o time das águias ou seja, não sei, muito fanático pelos Estados Unidos, que tem a águia como símbolo, etc. Enfim, várias possibilidades, mas não é a palavra José que me lembra a águia. É alguma coisa do José, é aquilo do isqueiro que alguém me deu e isso me faz pensar na pessoa, mas não por parecer, simplesmente por essa proximidade. Nesse caso eu tenho uma metáfora mais do eixo da contiguidade do que da similaridade, o que é estranho, é uma espécie de paradoxo, já que a metáfora trabalha com similaridades. Mas bom, se a gente tem essa similaridade de significados, por outro lado, quando acontece aguiar é a águia, nosso segundo exemplo, a semelhança é entre os significantes, a semelhança é entre as próprias palavras. Outro exemplo, flora é flor. Se eu falar isso, eu tenho ali semelhança entre as palavras. Esse jogo com os sons, com a imagem acústica ou a imagem sonora das palavras, é chamado de paronomásia, que seria uma metáfora mais perfeita, num certo sentido, já que trabalha com a similaridade das próprias palavras e não necessariamente a similaridade das coisas. O que acontece na linguagem poética? Essa similaridade entre as palavras, aguiar é águia, se projeta sobre a similaridade das coisas. Eu estou dizendo aqui que essas coisas são parecidas, ao mesmo tempo que escrevo isso com palavras parecidas, e isso dá uma força poética carregada para essa linguagem. Mas bom, então a metáfora está ali na semelhança de significados, posso fazer metáforas como Maria é uma rosa, ou fulano é uma estrela, etc., que não tem ali essa questão sonora, mas posso fazer essa outra possibilidade, que é mais carregada, que se chama de paronomásia. E a paronomásia tem 4 tipos. O primeiro tipo é a paronomásia propriamente dita. Outro exemplo, violetas, violentas. É quando palavras de significados distintos têm sons parecidos e se escrevem de forma parecida. Nesse caso, olha só, é só uma letra que muda, ou um fonemazinho que vira anasalado, mas o significado das duas é completamente diferente. E quando eu coloco essas duas coisas juntas, aí eu crio uma força poética, como disse, muito grande. Até porque a violeta, uma flor, costuma ser ligada a um símbolo de delicadeza, perfume, feminilidade, enfim, convencionalmente, né, gente? E a violência, pelo contrário, não combina muito com a flor. Quando eu coloco essas duas coisas, eu tenho a paronomásia e tenho uma espécie de antítese ali dessas imagens, então tem uma força importante. Outra possibilidade é o anagrama. Exemplo, comer e coçar é só começar. O anagrama é quando eu misturo, eu embaralho ali os sons ou as letras das palavras para criar outras possibilidades. Olha que interessante, comer, coçar. Se eu junto esses dois co que estão ali e depois junto o mer e o sar, eu posso fazer o começar. Então, de fato, quando eu coloco começar, é simplesmente comer e coçar fundidas, de certa forma. A gente tem 1 milhão de possibilidades de fazer anagramas. Aqueles joguinhos de combinar, achar palavras dentro de letras, por exemplo, eles costumam trabalhar com essa lógica. Então, olha só, ramo, Roma, amor, mora, o mar. Enfim, são 5 possibilidades, embora o mar sejam 2 palavras e não uma, mas tudo bem, com as mesmas 4 letras. Outra, padre, perda, pedra. De novo, 5 letras, 3 palavras, parecidas, tem ali um jogo, mas significados muito diferentes também. Rapto, parto, prato, tropa, trapo. Outra, 5 letras, 5 palavras, completamente diferentes, que vão simplesmente se embaralhando numa espécie de análise combinatória aí das palavras, dos significantes, dos sons e dos sentidos. Acaba que é possível fazer coisas ali muito interessantes, poeticamente e simbolicamente. Se eu coloco, por exemplo, a tropa do parto, ou a tropa do prato, ou o rapto do trapo, qualquer coisa assim, a minha linguagem já fica mais carregada, enquanto o sentido vai depender da combinação que eu fizer.
Terceira possibilidade, a aliteração. A aliteração é quando a gente repete o mesmo som, o mesmo fonema, várias vezes, e isso cria essa percepção ali desse estranhamento. Vai o vento e vem. Qual que é o fonema repetido aí, né? Tá até muito óbvio nesse caso. Fica esse v o tempo inteiro. Outras possibilidades existem. Você pode fazer com N, com S, com F. O poema da poesia marginal, se Sara, sarado, sarampo, Sara será sereia. Ou nem sei se sou, nem sei. Olhar de gato nipônico em pânico, do Raimundo Nonato. Enfim, as possibilidades são inúmeras, mas é importante notar como que isso constitui um tipo aí de linguagem não prosaica, que não está na nossa fala do dia a dia, a não ser por acidente. Na linguagem poética, isso aqui é feito pensando em obter um certo resultado. Quarto tipo, a rima. A rima é uma paronomásia também, como minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Sabiá e lá estão rimando no fim dos dois versos, né? Tem esse A final, que, bom, é muito evidente, uma rima já muito conhecida. E as rimas também podem ter vários tipos que a gente vai ver logo em seguida. Bom, ritmo. Ritmo é um dos elementos do poema que resulta da divisão e a distribuição, que pode ser de sons, de imagens, de formas, no tempo e no espaço. Isso parece assim muito abstrato, mas por que tempo e espaço? Se eu estiver ali num papel, eu vou estar trabalhando provavelmente com espaço. Um espaço que pode ser maior entre uma palavra e outra, pode ser um espaço menor, pode ser que eu use várias palavras longas e pouco espaço entre elas, ou várias palavras curtas com muito espaço. Posso fazer várias variações, mas bom, é isso, né? Posso fazer combinações diversas desses elementos para formar ali uma espécie de ritmo mesmo visual, vamos dizer assim. Enquanto no tempo tem a ver com a pronúncia, com a fala, com a declamação. Se eu quiser falar as coisas mais depressa, eu tenho um ritmo. Se eu falar mais devagar, eu tenho outro. Posso cantar um poema, por exemplo. E isso pode mudar muito da nossa percepção. Bom, outra forma de dizer é que é uma sucessão ou um agrupamento de sons fortes e fracos, longos e breves. Se eu tenho ali sons fortes e outro fraco, eu vou delimitar, é um forte e um fraco. É um forte e dois fracos. É um fraco e dois fortes. Muitas possibilidades. Eu posso fazer, inclusive, de maneira meio aleatória, e o meu ritmo vai ser um ritmo casual. Bom, olha essas imagens. Aqui eu tenho esses passarinhos, que é muito interessante isso, porque eles lembram mesmo notas que estivessem numa partitura. Então, teve até um compositor que resolveu tentar tocar a música desses passarinhos. Quando puderem, vocês procurem. É uma forma de ver como esse ritmo, que no caso é visual, pode se transformar num ritmo sonoro para quem consegue ler essa chave. E embaixo a partitura normal mesmo, então isso já fica mais observável ali graficamente como que funciona essa distribuição de tempo e de espaço. No Brasil, aliás, no Brasil não apenas no Brasil, no Ocidente, a tradição consolidou 4 tipos de ritmo, que são o binário ascendente, que quer dizer um som fraco ou breve, e um som forte, que é longo. Por exemplo, a nuvem guarda o pranto. Olha só, a nuvem guarda o pranto. Olha como que sempre tem um som mais fraco, a, depois guarda e depois pranto, para fazer assim um baixo, sobe, baixa, sobe, baixa, sobe. Não tem muita dúvida nisso. Nessa parte aqui, acho que esse exemplo é bastante claro, já ajuda a visualizar. A outra possibilidade do ritmo binário é o descendente. Se esse vem de baixo para cima, o binário descendente vem de cima para baixo, como o próprio nome evidencia. Então, é um som forte, longo, seguido de um fraco ou breve. Fiz essa representaçãozinha visual aí, depois, se vocês quiserem, arrumem outras formas de marcar. Mas é importante observar isso. Então, tenho tanta pena. Olha, começa lá em cima. Tenho tanta pena.
sempre faz isso, faz essa espécie de montanha-russazinha assim, que é sobe, desce, sobe, desce. No caso, como já começa lá em cima, desce, sobe, desce, sobe. Depois vem o ternário ascendente. Ternário, 3 partes, né? 2 sons fracos, seguidos de um forte. Então vem tá, tá, tá. Tu choraste em presença da morte. Claro que a gente não lê assim, né, gente? A gente lê tu choraste em presença da morte, ou tu choraste em presença da morte. N possibilidades, mas é importante observar ali nessa marcação mais artificial que permite evidenciar onde é que está o ponto forte e onde é que está a sílaba fraca. Então aqui, sempre 2 fracos e 1 forte. Esse daqui é um poema famoso também, vocês devem conhecer. Outros exemplos, depois, se vocês quiserem, a gente traz. Ternário descendente vai ser o contrário. É 1 som forte e depois 2 fracos. Fique esta vida bem viva. Vê só? Fique esta vida bem viva. A gente começa com o som forte, fique, depois vida, para depois ir descendo 2 vezes. Fique esta vida bem viva. Aí o vi final aqui não vai continuar, porque teria que pegar os próximos versos para a gente ver. Mas a estrutura é essa, né? 1 forte e 2 fracos. Só existem esses ritmos? Não. Esses são os mais comuns, mais consolidados. Mas você pode fazer 1 milhão de possibilidades, inclusive os ritmos mais aleatórios, que você não parou para pensar no ritmo que o poeta às vezes escolheu, em ritmos diferentes, ritmos que não são esses. Você pode fazer, inclusive, todos os sons fortes ou todos os sons fracos. Bom, não sei se tem muito jeito de fazer todos os sons fracos, mas vocês me entenderam. Ele é livre para escolher qual ritmo quer, não precisa seguir esses padrões. Esses são apenas alguns dos mais conhecidos. Métrica. Métrica, ou então chamado também de metro, se vocês virem métrica ou metro, mesma coisa no caso de poesia, que são formas que podem ser mais fixas ou menos fixas do ritmo. Um ritmo consolidado tem um certo número de sílabas com uma certa marcação de quais são as fortes e quais são as fracas, e isso constitui um padrão métrico. Então, posso ter padrões métricos variadíssimos. Só que é preciso lembrar, na poesia, a contagem de sílabas não é igual à contagem da língua comum. Então, elas são contadas apenas até a última sílaba tônica, até a última forte. Se você tem ainda mais 1, ou 2, ou 3 fracas depois da forte, não importa, elas não vão ser contadas. É como se elas não existissem naquele verso. E a última que você conta é só a forte. Então, se você está lá contando 1, 2, 3, 4, 5, na 5ª sílaba tem uma sílaba forte, depois vem mais 2 fracas, é um verso de 5 sílabas poéticas. Sem problema. Além disso, se uma sílaba termina numa vogal átona, átona quer dizer fraca, né, gente? Ela vai emendar, vai fazer elisão com a vogal átona seguinte. Vai juntar e elas vão contar como só uma sílaba poética. Por isso que, às vezes, quando você tem ali 2 sílabas de palavras separadas, que normalmente seriam contadas como, 2 sílabas, uma aqui e outra ali, na poesia, se essas 2 terminarem em vogal e forem átonas, você junta as 2 e conta como uma só. Existem outras coisas? Existem, depois a gente pode discutir mais no fórum e tudo, mas por enquanto pensem nisso. Bom, alguns dos versos mais marcados da métrica mais consolidada são os versos de 5 e de 7 sílabas, chamados de redondilhas, o de 5 sílabas, que é o pentassílabo, a redondilha menor, e o de 7 sílabas, o heptassílabo, a redondilha maior. Os haikais, por exemplo, são feitos com redondilhas. 8 sílabas são os octassílabos, 9 sílabas, eneassílabos, 10 sílabas, decassílabos. Lembra na aula passada que a gente viu o soneto do Camões, que eu disse que eram decassílabos os versos? Olha aqui. Amor é fogo que arde sem se ver. Veja bem, esse que ar. Por que arde está vindo aqui? Porque fez a elisão, que a gente falou agora há pouco. Então, quando você conta amor é fogo que arde sem se ver. 10 sílabas. Perfeito, maravilhoso. Ver, sílaba tônica, tudo certo, sem problemas.
11 sílabos, endecassílabos, 12 sílabas, dodecassílabos, que são chamados alexandrinos, e existem outras possibilidades, mas acima de 12 sílabas já fica um pouco mais incomum, menos clássico, não é tão consolidado assim, não é tão convencional. Mas ninguém proíbe também, você pode escrever como quiser e a crítica apenas vai apontar como que está estabelecido. Então fica esse pequeno desafio para vocês pensarem sobre, podem escutar a música, essa música Para Todos, do Chico Buarque, que começa assim: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. E aí vocês vão me dizer depois qual que é o metro dos versos abaixo, beleza? Além disso, existe a possibilidade de os versos terem uma métrica estabelecida, por exemplo, é um alexandrino, é uma redondilha, tem ali 5 sílabas poéticas, tem 8 sílabas poéticas, tem 12, etc., mas não tem uma rima, não rimam internamente, nem no fim da sílaba, então vai ser chamado de verso branco. Verso branco, mais metro, menos rima. Se não tiver nem o metro fixo, nem a rima, vai se chamar verso livre. Hoje em dia é extremamente comum, uma boa parte da produção é em versos livres, e a gente fica atento, não tem problema, é só anotar isso e colocar ali. Vai fazer o seu comentário, coloque verso livre, beleza? Sem problema. Por fim, voltamos então à rima, que a gente comentou lá atrás, que é um tipo de paronomásia. A rima trabalha como uma paronomásia porque é uma semelhança de sons no final do verso ou no seu interior, ou seja, semelhança está ali no eixo da similaridade, se projetando sobre a contiguidade, como a gente falou, e ela pode ser completa, uma rima consoante, ou incompleta. A rima incompleta, atoante, é quando só as vogais rimam, quando não tem ali a rima do resto inteiro da palavra. É só entre as vogais mesmo, o fonema vogal. Então, também é importante lembrar que só se conta essa rima completa a partir da última vogal tônica do verso. Então, se você tem ali rastros e astros, como a gente vai ver, Rá e A não é o mesmo som, mas o som vocálico é A. E depois disso vai ser idêntico. Depois desse A, que é a vogal, o resto da palavra, do som, é completamente idêntico. Astros, rastros. Se eu tirar esse R para lá, contar a partir da vogal tônica, ela é completa, então é uma rima consoante. Se fosse incompleta, teria que rimar apenas esse A, mas não rimando o resto da palavra. Outra coisa. Os sons que são muito previsíveis, os sons terminados em ar, em ão, em eira, em osa, em inho, etc., eles informam muito pouco. São sons já muito conhecidos, então se você quiser enumerar, você enumera uma lista imensa de palavras terminadas dessa forma muito rápido. Em ar, todos os verbos do primeiro tipo na língua portuguesa: amar, cozinhar, beijar, dançar, caminhar, bailar, pedalar, hospedar, etc. Você pode fazer tudo isso. Ão, qualquer coisa no aumentativo, mais coração, emoção, caminhão, paixão, etc. Eira, várias profissões, até alguns xingamentos também, bom. Osa, muitos adjetivos terminados em osa: gostosa, cheirosa, cebosa, rançosa, etc. Você pode colocar várias possibilidades. Inho, contrário do ão ali, inho ou inha, né, gente, sem problemas, são muito previsíveis. Então, fazer esse tipo de rima empobrece o verso. Se ele informa pouco, ele é um verso pobre. Um verso pobre não tem ali muito a informar, não tem muita novidade, não é uma rima considerada muito boa. Então, se essa imprevisibilidade aumenta o valor da rima, outra coisa que aumenta também essa possibilidade de variar, mesmo que os sons sejam previsíveis, é variar as classes gramaticais. Desculpa, gente. De valorizar a sua rima, né? De aumentar o valor da rima pela imprevisibilidade, pelo valor de informação, é a variação de classes gramaticais. Ou seja, uma coisa é rimar dois verbos a arear.
Outra coisa é se eu terminar um verbo em ar e depois rimar com um pronome, ou com um substantivo, com alguma outra coisa que faça isso ser menos óbvio. Se eu diminuir a obviedade da rima, eu faço ela se tornar mais interessante. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui o que eu falei, da flor bela espanca fanatismo. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Olha aqui, rastros, astros, os dois no final do verso, então não são rimas internas, são rimas do final do verso mesmo, normais. E a partir do A, elas são idênticas. Astros, astros, perfeita, rima consoante completa. Maravilha. Outra possibilidade, olha aqui do lado, da Adriana Calcanhoto, já reparou. A sua nova namorada, morena, pode ser magrela, pode ser retinta, porte de gazela, olho de leoa. O pode e o porte estão fazendo rimas internas, tá vendo? Pó, pó, essa coisa, mas são rimas toantes. É só o O, é só a vogal que tá rimando nesse caso. Não tem porte, porte ou pode, igual. Bom, se bem que tem o pode ser magrela, pode ser retinta, mas não entre um e outro desses dois enumerados aqui. Então, rima toante e interna. Não significa que sempre que é interna vai ser toante, essa relação não existe, é só no caso desse exemplo. Outro, meu porte era príncipe, e pelo meu corpo dourava meu pelo. Aqui que interessante, é a mesma palavra, é o mesmo som, rima completa, rima consoante e rima rica, porque rica nesse sentido de ter muito valor, né, gente? Porque varia a classe gramatical. Então, pelo meu corpo, estou usando aí uma conjunção, enquanto dourava meu pelo, o substantivo. Maravilha, tudo maravilhoso aqui, lindo. Pelo, não é conjunção não, gente, é preposição, perdão. Mas é isso, enfim. Variou a classe gramatical, aumentou o valor. Se não fosse assim, se fosse pelo duas vezes, ou mesmo pelo de cabelo, pelo de animal, não teria tido tanto efeito. E é por isso que esse verso é importante e outros talvez que repitam, não sei, uma noite estranha, a gente se estranha, bom, varia também. Bom, não sei, agora eu tô sem um exemplo na cabeça, mas se você repetir e for exatamente igual, mesma classe, mesma coisa, não tem riqueza nenhuma, porque a gente sabe que amor rima com amor, que A rima com A. Outro, eu vou fazer um iê romântico, um anticomputador sentimental. É a letra do Caetano Veloso, a letra não identificada, eu acho essa rima sensacional. Vocês veem que tem ali o romântico que está no final do primeiro verso, mas o anticomputador está interno. E esse ântico, né, do romântico com anticomputador, é uma rima completamente imprevisível, que não tem ali a mesma classe gramatical, que não se pensaria, então, assim, cria uma surpresa no ouvinte, que faz com que essa semelhança seja percebida e que normalmente passaria batido, por isso é uma rima, assim, boa de se destacar. Bom, por fim, fanopeia, melopeia e logopeia são as divisões feitas pelo Ezra Pound no ABC da literatura e que o Pinhatari vai mencionar no livro, e sendo que a fanopeia é uma categoria, um aspecto que valoriza mais as imagens, as comparações, as metáforas no poema, e bom, isso não quer dizer que um poema que privilegia a fanopeia tem apenas fanopeia como elemento, mas que pode ser que um poema seja mais voltado para uma coisa e outra para outra. Então, fanopeia, esse das imagens, melopeia tem a ver com a musicalidade, melos, né, vem de melodia, vem de música em grego, na raiz etimológica da palavra. Então, são os poemas em que a atenção maior vai para o caso do ritmo, do metro, da rima, em que a sonoridade, as aliterações, as assonâncias, onde é isso que chama mais atenção. E a logopeia é o foco nas ideias transmitidas, tem mais a ver com a prosa. A logopeia conta algumas histórias, às vezes, tem ali uma argumentação sendo construída,
E esse é o ponto principal. Um poema pode ter até esses 3 aspectos balanceados, ou pode ser que penda mais para um lado, penda mais para o outro. A gente vai ter que observar, teria que observar no caso a caso, porque tudo isso é forma de construir linguagem poética, e esses são recursos para fazer que essa linguagem seja mais, bom, a palavra é essa, né, gente? Mais carregada poeticamente. Então, quando vocês estão lendo um poema, podem observar qual desses 3 métodos, qual desses 3 processos foram privilegiados, ou se foram todos eles, e por quê, e como que o poeta faz isso acontecer dentro do seu poema. Além disso, tem, por exemplo, os poemas não lineares e não verbais. Eu trouxe esse daqui muito legal, que é do Ronaldo Azeredo. Olha, que começa assim: rua, 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 sol. Rua, rua, sol, rua. Rua, sol, rua, rua, sol, rua, rua, rua. E por fim, rua, rua, ruas. O que está acontecendo nesse poema? Aqui, o sol está atravessando o poema. E está atravessando literalmente, a palavra sol está caminhando aqui por meio dessas rua, rua, ruas. Se eu tenho o sol que primeiro está lá do outro lado, ele vai caminhando para o meio da rua, vai passando pela rua, chega no final das ruas, ou no caso aqui no início, porque ele faz esse caminho contrário, até desaparecer. De certa forma, é um pôr do sol que está acontecendo ali, ou nascer e pôr do sol. Só que se eu falar o sol se pôs, não é a mesma coisa que escrever esse poema. Esse poema tem uma outra forma de mostrar um certo fenômeno. Então, fiz essas imagenzinhas assim, meio que para ilustrar o que o poema está fazendo. Olha só, começa o sol lá no final da rua, na próxima imagem ele avança um pouquinho, como no próximo verso do poema, depois mais, até desaparecer e ficarem só as ruas. Outro exemplo, não verbal. Tem esse daqui que não tem nem muito bem como ler, que é esse poema dos quadradinhos ou dos corações, que tem uma legenda lá embaixo que diz: quadrado igual eu, coração igual você. Se eu tentasse ler, seria mais ou menos assim: eu, você, você, você. Eu, você. Eu, você, eu. Aí começa o problema. Eu com um pedaço de você, metade de você atrás de mim. Depois eu com metade de você dentro de mim. E depois eu com você dentro de mim. Mas se eu fizer essa leitura dessa forma, eu não tiro muita coisa daqui. E esse poema acaba trazendo outros elementos que são interessantes. Por exemplo, no primeiro verso tem só eu, como se eu estivesse sozinho. E depois no segundo verso só você. Você sozinho, sozinha, etc, né? Depois, você aparece no caminho do eu. Olha, no terceiro verso, como que tá acontecendo? Eu, e aparece um você. E aí o eu diminui, tem menos eu a partir dali, e começa eu e você e eu. Olha que coisa, esse enamoramento acontecendo, um enamoramento que a gente também pensa por causa do coração aparecendo como signo de você. Coração, na nossa convenção, um signo de amor, né, de carinho, de cuidado, etc. E depois deixam de ser coisas separadas e esse meio você vai se juntando ali com o eu, esse quadrado, com esse meio coração, até entrar dentro e se tornar meio que uma coisa só. Tanto que esse último a gente fala um você dentro do eu, mas vira um único signo, né? É um você que eu posso ler, tá preso dentro de mim, etc. Mas não é isso que o resto do poema está indicando. Mas o que eu estava dizendo, né? Esse não é um poema para ser lido, para ser falado dessa forma. A gente pode comentá-lo, interpretá-lo, é claro, mas não é para traduzi-lo em palavras, porque não é um poema de palavras, é um poema de imagens. Então vamos lá, mãos à obra. A gente vai ler alguns poeminhas, alguns fragmentos de poema, sobretudo, e ver como que a gente pode trabalhar com esses elementos que a gente viu até aqui. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Bom, comecei trazendo os primeiros versos da Ilíada, tradução do Carlos Alberto Nunes, que é uma tradução maravilhosa, e que é assim: canta minha cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta,
e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados e como pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Claro, gente, se vocês forem ler, tem que dar uma atenção para o vocabulário. Pelida quer dizer filho de Peleu. Aquivos é a mesma coisa que os gregos, vão se chamar de Aquivos, de Aqueus também, de outras formas. O de Atreu filho, eu preciso saber que é Menelau, que está ali do lado, enfim. Mas sem prestar atenção muito nessa parte, que não é o que importa tanto agora, essa história, claro, muito importante, esse elemento logopeico da Ilíada tem muita relevância, porque a história é até mais famosa do que os versos em si, hoje em dia, né? Assim, para um público leigo, sobretudo. O que a gente pode extrair do poema sem levar muito da história em conta? Só da forma, dos versos, do ritmo, etc. Olha só. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta. Tudo bem, se você continuar, vai ser sempre assim, esse ritmo. Esse ritmo é chamado de ritmo ternário descendente, que a gente já viu. Começa com uma sílaba forte e depois duas fracas. E ele também foi chamado, na Grécia Antiga, de hexâmetro dactílico. Esse dactílico aqui, com certeza, não é a arminha que eu tô fazendo, viu, gente? É porque é uma longa, esse trechinho aqui do dedo, que nem na imagem vocês estão vendo, indica a primeira sílaba longa e depois duas fracas. Essas duas fracas seriam as duas seguintes. É o movimento do dedo que está sendo colocado para representar o ritmo. E por que hexâmetro? Porque se repete 6 vezes. Hexa de hexacampeão, hexágono, etc. de 6. Então é chamado de ritmo heróico. Bom, vocês não saberiam disso talvez sozinhos, mas se vocês enumeram quantas vezes esse ritmo se repete, vocês podem pesquisar e observar se isso já tem um nome, se isso é uma invenção, se esse poeta fez algo que já era feito e por aí vai. É a partir de pesquisa e não de adivinhação que a gente trabalha. Então, tem presença de epítetos como pelida. Pelida é uma forma de tratar o ida no final das palavras em grego. É um indicativo de filho de, divino. Então tem aqui Aquiles divino. Por que vai colocar Aquiles dessa forma? Bom, é uma palavra que indica uma característica do Aquiles, é chamado de epíteto por isso. Temos rimas toantes nos finais do primeiro, quinto, sexto e sétimo versos. Olha só, Aquiles pelida, desígnio, cindidos, divino, todas rimando em i no final. Temos outra rima toante em ó nos finais de segundo e terceiro, sem conta, numerosas. Mas olha que estranho, né? Porque o conta é uma rima toante assim com numerosos, mas é meio futebol com rock and roll do Chico Buarque, sabe? É uma rima um pouquinho forçada, assim, porque uma tá anasalada e a outra não. Mas ainda assim tá considerada rima, então continua aí. A gente tem o verso branco, quarto verso. Lembra que é um verso branco? O verso branco é aquele que tem uma métrica definida, aqui é o hexâmetro datílico, mas não tem uma rima. O atirados aqui não está rimando com mais nada, pelo menos não nos fins de frase, só se a gente for procurar alguma rima interna. Atirados com Hades, por exemplo, tudo bem. Mas, de modo geral, como nos outros, as rimas são de fins de verso, são rimas toantes, né, em i e em ó. O atirados está sozinho nessa, então, verso branco considerado assim. Beleza, show? Vamos para o próximo. Então, olha só esse poema do Basho, Matsuo Basho. Quero ainda ver, nas flores, no amanhecer, a face de um deus. Bem curtinho, mas bem bonito, né, gente? Bom, vamos lá. A divisão silábica, divisão poética. Quero ainda ver. 5. Nas flores, no amanhecer. 7. A face de um deus. 5 de novo.
Essa forma 5, 7 e 5 é uma forma fixa, normalmente associada ao haikai. Essa não é a única característica do haikai. O haikai é de tradição japonesa, tem palavras específicas, tem algumas estilizações, tem algumas espécies de recomendações, não colocar subjetividade em coisas não subjetivas, não antropomorfizar os elementos. Mas bom, a gente não está levando isso em conta agora. Inclusive, muita gente se apropriou do haikai, o próprio Leminski fez vários, outras pessoas que não são de nacionalidade japonesa, mas nesse caso aqui é japonês, é bem tradicional, tá direitinho. Então, são 3 versos, é um terceto. Primeiro e terceiro, pentassílabos, como a gente contou, pentassílabo chamado de redondilha menor. Segundo verso, heptassílabo, redondilha maior. E rima? Tem rimas consoantes, rimas completas, entre o primeiro e segundo versos. Ver e ser. Ah, mas um é V e o outro é C. Lembra que só conta a partir da vogal consoante, uma vogal tônica final. Então, a partir da vogal tônica final, que é o E, é idêntico, er e er, perfeito, rima consoante, maravilha, pronto, morreu Bahia. Próximo poema, Olavo Bilac, poema da Via Láctea, muito conhecido, vocês devem conhecer também, que é: Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pátio aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Bonito, né, gente? Nossa Senhora, parnasianismo é bonito demais. Bom, olha só, é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos nesse sentido, igual ao do Camões, mas olha a distribuição silábica, é diferente. O do Camões não era ABBA que a gente conversou? ABBA, ABBA, CDC, DCD. Aqui a gente tem AB, AB inicialmente. Certo, desperto, primeiro e terceiro versos. Entanto, espanto, segundo e quarto. Já mudou um pouquinho a ordem ali. Continua sendo soneto perfeito, clássico, lindo? Sim. Mas é um outro modelo, então a nossa rima vai seguir outro padrão. ABBA. A é a rima com erto e B é a rima com anto. Quando a gente chega no quinto verso, começa a próxima rima com enquanto. Enquanto é a rima B. Então vai ser BA, BA no segundo quarteto. Não vai ser AB, AB de novo. Vai ser AB, AB, BA, BA. Rimas invertidas, estão vendo? Elas estão cruzando dessa forma. Depois, tresloucado amigo vai rimar com contigo no final. Perfeitinho, tá vendo? Dividir pelas cores, dá pra ficar até bem visual. Rima C. E qual que vai ser a rima D? O sentido. Se a gente quisesse falar que é tudo rima toante em I, pode ser também. Mas como a gente tem rimas perfeitas no amigo e o contigo, e sentido e ouvido, fica melhor dividir dessa forma. Então, sentido, ouvido, entendê-las e estrelas. Olha que lindo isso, gente. O elas, do entendê-las, que é o final do verbo ali, conjugado e preenchido com o pronome, né? O pronome átono ali, oblíquo. E em seguida, o estrelas rimando, que fazem esse par de categorias gramaticais diferentes, que foi o que a gente disse que enriquece muito. Então, todas as rimas são consoantes, completas, soneto, 14 versos decassílabos, 2 quartetos, 2 tercetos. Esse modelo, esse esquema de rimas, já é bastante para a gente dizer. Depois vocês podem dizer qual que é o ritmo, podem estruturar se essa métrica segue sempre uma mesma distribuição de tônicas e átonas, podem procurar ver quais são as aliterações, se é que tem alguma, se alguma imagem ou alguma figura de linguagem prevalece, e todas essas são as coisas que a gente vai tentar observar nos poemas. Esses foram apenas alguns exemplos para a gente ver como que tudo isso se aplica e, de modo geral, não é tão difícil assim de encontrar. Então,
Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!